Leopoldo Vilas Goiás. Requerimento. Requer a mesa que ouvido o plenário de forma regimental esse tipo de endereçar expediente ao prefeito municipal, com o intuito de solicitar a folha de pagamento detalhada de todos os funcionários públicos, de todos os órgãos, de janeiro a outubro do corrente ano. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária por se tratar de assuntos de interesse público e devido aos acontecimentos recentes. Precisamos estar mais informados nessa questão. Na certeza de poder contar com o apoio dos não vereadores quanto à apreciação, votação e aprovação, aproveito o ensejo para renovar seus protestos de estima e real apreço. Atenciosamente, Fábio Gomes Lima, vereador. Está em discussão o requerimento do vereador. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos demais vereadores. Esse requerimento que eu pedi aqui é para ver realmente, ver quem é que ganha, de onde era para ter sido descontado e cortado o salário das pessoas. Esse requerimento, quando eu receber, eu quero passar para vocês, já que a promessa que era uma administração transparente, vamos ver se realmente está transparente e se foi feito o corte no lugar certo. Obrigado. Eu queria pedir assistência para não manifestar. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Pode ser, pode. Está em votação. O vereador concorda, permaneça como estão, aqui discordar que estão de pé. Aprovado. Estou colocando em terceira e última votação o autógrafo de lei 637/2013, que autoriza a concessão de uso à Caixa Econômica Federal de bem público imóvel, isenção de SQN, determina outra providência. Está em terceira votação. O vereador concorda, permaneça como estão, que discordar que estão de pé. Aprovado por unanimidade. Em terceira e última votação, o autor de lei 638/2013, regulamentando o município de Leopoldo Bulhões, tratamento diferenciado para o município da empresa de pequeno porte, de que trata a lei complementar federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da outra providência. Está em terceira e última votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, que discordar, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Continua com a comissão, projeto. Está em segunda votação também o projeto 02, que dispõe sobre a mudança de nome de rua, de autoria da vereadora Renata, que passa a rua 3 de outubro a chamar Carlos Rodrigues da Paixão. Em segunda votação. O autor de lei 639 está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, que discordar, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Se a comissão aprovou os projetos de lei já 26 e 27, se continua com as comissões. Senhor presidente, ainda continua em análise pela presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Continua com as comissões os projetos 26, que é ato crédito adicional suplementar e da outras providências, e o 27, que institui o programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública Municipal, facilitado. Pedindo para ser lido o decreto de autoria do decreto legislativo do vereador Itamar. Câmara Municipal de Leopoldo Vilas Goiás, Poder Legislativo, Decreto Legislativo, emenda que susta o decreto do Poder Executivo Municipal número 165, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre medidas de gestão de pessoal no âmbito do Poder Executivo. Autor, vereador Itamar Rodrigues da Silva. Artigo 1º. Fica sustado o decreto do Poder Executivo Municipal 165, de 17 de outubro de 2013. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ari Borges Cunha, do Palácio General Francisco Tijo, aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2013. Itamar Rodrigues da Silva, vereador. Justificativa. O chefe do Poder Executivo foi muito além daquilo que o constituinte originário assegurou na Lei Orgânica desse município, no seu artigo 59, parágrafo 3º, e com isso afrontou essa Casa de Lei, por deixar de cumprir as normas legais que asseguram os direitos e vantagens aos servidores públicos.
os quais passaram pelo crivo desse Poder Legislativo, e que não poderia ser diferente. Esse decreto exorbita e invade a esfera das atribuições do Legislativo, assegurado pelo artigo 42 da Lei Orgânica do Município. O prefeito não legisla, ele apenas edita decretos para a fiel execução das leis aprovadas pela Câmara. A lei elaborada pela Câmara, porque decreto normativo do prefeito se destina apenas a regulamentar leis e possibilitar sua fiel execução. Não pode alterá-la e não pode inovar a ordem jurídica. Não podemos, de forma alguma, silenciar diante de atitude ilegal e, acima de tudo, injusta, cometida contra os servidores públicos. A meu ver, não há argumento plausível que justifique tomar uma decisão suspendendo via decreto o pagamento de benefícios e outras vantagens salariais de quaisquer naturezas de servidores pelo prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses, inclusive aqueles que sistematicamente já vinham recebendo com respaldo legal, devidamente autorizado por esse Poder Legislativo via lei. O reflexo do decreto é imediato. O reflexo direto e imediato que o decreto número 165 causará nos legítimos e indiscutíveis direitos já assegurados pela Carta Magna, artigo 7º, 9º, 17 e 23 da Lei número 268/90, artigo 70, artigo 75, artigo 106, aos servidores públicos municipais de Leopoldo de Bulhões, que dia a dia são os verdadeiros responsáveis em movimentar a engrenagem da máquina administrativa do Executivo e seus mais diversos setores, órgãos e secretarias, algo que não se pode, em hipótese alguma, admitir. Portanto, devemos sim fazer o uso de nossas prerrogativas constitucionais e regimentais asseguradas pelo artigo 42, 4º da Lei Orgânica desse município, artigo 59, 6º da Constituição Federal, artigo 49, 5º da Constituição Federal, por meio desse instrumento legislativo. Legislação citada segue em anexo. Aqui estão as leis, vereadores, que nos autorizam o Legislativo a sustar o decreto covarde feito pelo Executivo, cortando todos os salários e gratificações dos nossos servidores. Quero aqui falar das leis. Lei Orgânica do Município de Leopoldo de Bulhões, artigo 59, compete privativamente ao prefeito sancionar, promulgar e publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nada mais que isso, vereadores. Artigo 42. O processo legislativo regula nesta lei e no regimento interno da Câmara, compreende a elaboração, emenda à lei orgânica, esse é o papel dos vereadores. Segundo, leis complementares. Terceiro, leis ordinárias. Quarto, decretos legislativos. E quarto e quinto, resoluções. Lei número 268/90, regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Artigo 70. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Não sou eu quem falo isso, vereadores. Quem fala isso é a lei. Está aqui. Isso foi aprovado pela Câmara Municipal de Leopoldo de Bulhões. O prefeito desse decreto absurdo, esse decreto totalmente fora da lei, aprovou um decreto e colocou lá, indo contra até mesmo o regime do funcionário público, indo contra a lei orgânica do município e indo contra também a Carta Magna, que é a lei maior que existe, que é a Constituição Federal. E com isso, então, computando artigo 75, o serviço noturno em horário compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte terá valor hora acrescido de mais 25%. É aquilo que ele cortou do adicional noturno. Como que ele vai cortar do adicional noturno? Então não pode ter guarda-noite. Está na lei, sou eu quem fala, vereadores. Está aqui na lei. Artigo 106. Funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias consecutivos de férias no ano concedido de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Ou seja, ele pode solicitar suas férias, não pode deixar para ser dado no final do ano ou coisa parecida, mas jamais soltar um decreto falando que não vai pagar. Não existe lei que ampare isso. E essa casa está aqui justamente para fazer com que se cumpra as leis.
Artigo 108. Independentemente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião de férias, um adicional de 1/3 de remuneração correspondente ao período de férias. Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria na sua condição social. Emenda Constitucional 20/98. Emenda Constitucional número 28/2000 e Emenda Constitucional número 53 de 2006. Quinto, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Quem trabalha à noite tem que receber mais, e isso está na lei. Não sou eu quem falo, vereadores, é a lei que está falando. Parágrafo 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Parágrafo 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Artigo 49. Susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Isso foi o que aconteceu através desse decreto soltado pelo Executivo. Exorbitou a ordem das leis. O Executivo não faz leis, ele simplesmente coloca decretos para que faça cumprir fielmente as mesmas, que são feitas pelos congressos, são feitas pelas assembleias legislativas e feitas também pela Câmara de Vereadores, pelo Legislativo Municipal. E está aqui artigo 59º, 6º decreto legislativo, que é isso que eu estou propondo agora para os senhores vereadores, que a partir da votação desse decreto e aprovação, simplesmente esse decreto estará na parede da Câmara, estará na parede da Prefeitura e será obedecido. Ou então terá que ser feitas outras sugestões que vêm do poder maior. Isso aqui simplesmente é aprovado para ser obedecido. A partir desse momento, gostaria que todos aqui presentes soubessem que está em votação simplesmente a cassação do decreto que corta todos os direitos dos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o decreto legislativo. Está em votação. O vereador Presidente, eu quero aqui... Eu queria que a assistência não manifestasse. Por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadoras, nobres vereadores e a plateia que nos assiste. Eu quero aqui parabenizar o vereador Itamar pela sua preocupação e dizer que eu também apoio esse decreto. Sou vereador que todos sabem, mas eu quero reafirmar. Do mesmo partido do prefeito, sim, aliado do prefeito, mas erros podem ser cometidos mesmo. A intenção do prefeito, com certeza, é acertar, sim. É corrigir os enormes problemas que existem dentro dessa prefeitura. E muitos desses problemas foram corrigidos. Muitas melhorias foram apresentadas e conquistadas nesse quase um ano de administração. Mas erros existiram sim. Erros foram cometidos sim. E erros, quando são identificados, é para serem corrigidos. E essa é a proposta dessa Câmara Municipal nesse momento, quando vota esse decreto. Muito bem estudado pelo vereador Itamar, que propõe agora esse decreto legislativo para suspender esse decreto do Executivo. A Câmara está fazendo seu papel sim, está se posicionando para poder corrigir esse erro que foi identificado. E após essa decisão, essa aprovação, sentar sim com o prefeito para vermos outras formas, outras maneiras para corrigir e consertar os erros que foram apresentados. Agora nós precisamos também ter muita tranquilidade em nossas decisões e naquilo que nós fazemos, para que não se torne apenas uma guerra política, para que não se torne apenas disputa de interesses e que realmente, no caso da matéria que agora discutimos, o servidor municipal
tão massacrado, tão sofrido há tanto tempo, possa ser bem atendido, possa ser plenamente atendido. Tanto é que com as dificuldades que houve, mesmo as dificuldades que houve, o prefeito recebeu o sindicato, chegou no entendimento com o sindicato de que em março vão se sentar para ver um plano de carreira, para discutir um plano de carreira realmente adequado. E esses problemas que surgiram agora, nesse momento, que acabou levando o prefeito a tomar certas decisões, podem ter outro caminho, podem ter solução? Pode, então vamos ver esse outro caminho, essa outra solução. Por isso é importante essa proposta que é apresentada agora, para que a gente zere novamente a discussão e faça uma outra discussão de como resolver esses problemas. Porque eu repito, erros existiram, eles não estão escondidos, foram identificados, então vamos agora, nesse momento, corrigir esses erros, porque todos nós que estamos aqui, todos os 9 vereadores e também o prefeito, a preocupação é de tentar fazer o melhor para o município. Então vamos, agora depois de tudo que aconteceu, de tanta dificuldade, de tantos problemas que enfrentaram, de forma muito madura e tranquila, sentarmos todos nós para encontrarmos essa solução, vermos qual é essa solução. Por isso eu quero aqui também, fiz questão de fazer uso da palavra, para poder declarar publicamente que apoio essa proposta de decreto legislativo apresentada pelo vereador Itamar e os motivos pelos quais estou apoiando e votarei a favor, para que a gente possa rediscutir toda essa situação e buscar uma outra forma de resolver esses problemas. Deixa aí também meu apoio ao nobre vereador, meu colega aí, mais uma vez. Sempre tendo os conhecimentos aí, foi muito bom você ter visto isso aí, vereador. E nunca deixou de mostrar junto comigo os benefícios que criamos aqui nessa casa. E voltando ao assunto aí, Vossa Excelência falou que o senhor prefeito vai criar um plano de carreira. Nós já temos, vereador, nós já temos o plano de carreira, é a lei. Eu falei, discutir o plano de carreira. Tudo bem, podemos até discutir uma coisa que já foi sancionada. Isso eu acho que não vem ao caso, né? Mas não vamos passar por isso. Mas a lei, eu já falei para vocês que eu ia representar, tá aqui, eu já representei o Ministério Público, e eu acredito que nós vamos ser agraciados pelo apoio do Ministério Público, e lei indiscutível. Eu acho que não vai ter nem discussão do senhor prefeito com o Ministério Público, porque não procede, né? A lei já está pronta, nós queremos que cumpra. Então, já foi representado, como eu disse para vocês, eu não consegui ouvir a câmera lá, eu vou ouvir o Ministério. Então, eu não quis representar a documentação que eu pedi e nem cumprir a lei, me mandou uma resposta que eu não gostei, então eu pedi uma ajuda ao Ministério Público para que ele nos informasse. E deixei mais uma vez, presidente, o senhor vereador, muito importante que se botar o decreto em votação, o decreto irregular desse, nós vamos aprovar. Apesar que já entrou uma denúncia contra ele aí já, senhor vereador. Já tem uma denúncia aí que envolveu o decreto no meio dela. O senhor vê que é uma coisa irregular, né? Então, meu apoio a todos vocês. Senhor presidente, gostaria de retornar, só para frisar novamente um detalhe aqui, passar despercebido por mim. O decreto, vou ler uma parte do decreto aqui, só para me posicionar. Decreto Municipal 165/17 de outubro de 2013. Estabelece medidas de gestão especiais no âmbito do Poder Executivo. O Poder Executivo de Leopoldo Milhões, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, considerando o disposto da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, limita os gastos com o pessoal no Poder Executivo em 54% do total da receita dele. Na verdade, a justificativa, que seria para ser uma justificativa plausível, que desse realmente um poder maior nesse decreto, vou falar para vocês o que ela fala. Aqui na Constituição Federal, artigo 169, a despesa com pessoal ativo e inativo da União. Inciso 3º, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, os Distritos Federais e os municípios adotarão as seguintes providências, incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98. Primeiro, a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Vou ler novamente esse detalhe aqui, por gentileza. Primeiro, inciso 3º, artigo 169, inciso 3º.
Parágrafo 1º. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão em funções de confiança, incluído pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Segundo, exoneração dos servidores estados, incluído pela Emenda 19 de 1998, Emenda Constitucional. Adotar as providências fixadas em caput na União, os Estados Federais, ou seja, a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. O que isso significa? Isso significa que comissão e cargos de confiança são secretariados que ganham R$3.000 por mês. São os diretores que ganham R$2.000 por mês. E não o funcionário que ganha R$600, que quando corta R$70 dele, quando corta dele essa insalubridade, falta o dinheiro de comprar o gás. Falta o dinheiro de comprar. E ainda mais, percebendo eu aí, por uma navegada nas internets da vida, percebi que lá no TCM tem algumas diárias do nosso prefeito no valor de 70, que a lei o autoriza a fazer o sim, vereador. Ele está dentro da lei, não está errado, mas está dentro da lei para cumprir. Ao meu ponto de vista, dessa circunstância, favorece a ele. A lei que favorece ao funcionário, ele não percebeu. Ou seja, para quem ganha R$12.000 por mês, pegar uma diária de R$70, no mínimo, é um pouco assim de mau gosto. E fica esse ponto de vista da minha pessoa, do vereador Itamar, que sou companheiro da administração até onde cabe para mim. Quando não me couber mais, da mesma forma fiz na administração passada, e estou aqui para legislar e sou vereador. Não sou funcionário de prefeito algum e não vou pelas cabeças dos outros. Estou aqui para defender o interesse do povo, do funcionário e do povo de Leopoldo de Bulhões. Obrigado. Está em votação o decreto legislativo, de autoria do vereador Itamar. Está em votação, o vereador concorda, permaneça em comissão, se discordar, que manifesta. Aprovado por unanimidade. Uau! Eu queria que o secretário constasse em ata o falecimento do jovem Júnior, filho da Marineira. Queria que constasse em ata. Eu vou pedir o vereador para ler uma denúncia que existe aqui, mas antes eu queria que todo mundo soubesse. E mostrarei que a Câmara não tem qualquer ligação com qualquer partido e que colocará em votação. Mas que não existe qualquer tipo de denúncia que afasta de imediato ou temporário qualquer executivo. Todo mundo tem direito de defesa. Então é bom que todos saibam disso. Eu vou passar para o vereador Itamar para fazer a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Leopoldo de Bulhões de Goiás. Elírio Braz Gomes, brasileiro, casado, motorista, portador do RG 1266389, segunda via, portador do CPF sob o número 044-712-881-72, título de eleitor número 013-453-611-007, residente domiciliado na rua São João 88, centro de Leopoldo de Bulhões de Goiás, nos termos do artigo 75, inciso 1º, e a linha A, no regimento interno da Câmara Municipal deste município, venho à honrada presença de Vossa Excelência, a fim de ofertar denúncia, termo utilizado pelo R1 desta augusta Casa de Leis, em desfavor ao Jefferson Adriano Lousa, brasileiro, casado, empresário lotérico e prefeito municipal de Leopoldo de Bulhões de Goiás, eleito para o mandato de 2013 e 2016, podendo ser encontrado na sede do Poder Executivo Local, Praça Dom Bosco, Centro, Leopoldo de Bulhões de Goiás, pelos motivos práticos e jurídicos a seguir expostos. Preliminarmente,
tendo em vista que o nobre alcaide, à frente da administração ente público, tem tomado medidas radicais e arbitrárias, completamente em desacordo com o conjunto legislativo que rege o município e manifestamente contrário aos interesses dos funcionários públicos municipais e do povo, em especial, além de outras mazelas que se colocam em risco o patrimônio público, tais como a aquisição de materiais hospitalares ao arrepio da lei de licitações, com alto desempenho e contratação de serviços técnicos especializados com preços acima do mercado. É fato, é documentalmente provado que o prefeito municipal baixou decretos municipais através dos quais causou garantias trabalhistas constitucionais aos servidores públicos municipais, tais como 13º, adicional noturno, insalubridade e periculosidade, desempregando garantias incertas na Constituição Federal 88 e na Lei 2008/90, além de negar vigência à Lei número 325/93, que estatui o plano de cargos e salários dos servidores públicos de Leopoldo Bulhões, na atitude tipicamente criminosa, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 201/67, gerando convulsão social nos administrativos, um precedente perigoso que atenta contra o próprio Estado democrático de direito, razões suficientes que impõem a criação de uma comissão especial de investigação nos termos regimentais dessa augusta Casa de Leis, determinando-se em sessão plenária iminente o afastamento sumário do prefeito municipal de Leopoldo Bulhões, Goiás, até o deslize do processo administrativo, para proteção de erário e garantia do interesse público. Com efeito, o povo leopoldense, representado pelo eminente Poder Legislativo Municipal, não está obrigado a assistir incolúria e desmandos e má gerência do dinheiro público. Será só depois de um processo administrativo moroso cassar o mandato do novo prefeito municipal, podendo liminarmente afastar de sua função pública por um prazo de 90 dias, vez que, se continuar no poder, o prefeito municipal poderá destruir provas importantes de sua má administração, ou mesmo reiterar em sua conduta manifestantemente contrária aos interesses do povo. O afastamento temporário de Jefferson Adriano Louso da função do prefeito municipal e medida que se impõe por ir ao mesmo encontro do anseio do povo de Leopoldo Bulhões, Goiás, em face também da negativa de vigência da Lei Municipal 325/93, plano de cargos e vencimento dos servidores públicos municipais, ato tipicamente criminoso, artigo 1º, parágrafo 14, Decreto-Lei 201/67, ante o exposto em face das provas e documentos inconstantemente apresentados, inclusos a presença de denúncia, que atestam a inabilidade do alcance na condução do serviço público, bem como o desprezo pela lei, a ordem democrática, o afastamento temporário do novo prefeito municipal de suas funções por prazo de 90 dias ou até a conclusão do CI. A medida é extrema justiça. No mérito, a Constituição Federal de 98 promulga, em respostas ao fim da ditadura, vigente no país até meados de 85, dispõe sobre a tributação dos poderes, quais sejam executivo, legislativo e judiciário, questão que se afigura com cláusulas patéticas. No entanto, o prefeito municipal de Leopoldo Bulhões, ora denunciado, fundiu-se em os poderes executivo e legislativo, conquanto desconsidere as incumbências do poder, dever dessa augusta Casa de Lei, quanto baixa decretos no desprezo dos representantes do povo e quem for atribuído pelo texto constitucional a função de aprovar leis. Observe, senhor presidente e comissão processante, que entre outros
desvários, o prefeito municipal baixou o decreto número 165/13, através do qual suspendeu garantias constitucionais asseguradas ao trabalhador público e privado, tais como gratificações, pagamento de horas extras, adicionais noturnos, 13º salário, insalubridade e periculosidades, etc., com efeito para a cassação das garantias apontadas, previstas em Lei Federal Municipal 2008/90, artigo 64 e seguintes. Seria necessário que fosse enviado à Câmara Municipal um projeto de lei com tais propostas, e após a apreciação da Comissão da Constituição e Justiça quanto à constitucionalidade, seria ela levada à votação pelo plenário, podendo ou não serem aprovadas. Ao revés, o prefeito municipal usurpou da competência ao editar o referido decreto, que não substitui lei especial, e causou direitos legalmente assegurados, caçou direitos legalmente assegurados aos funcionários. De igual modo, desde que se tomou posse do cargo, o prefeito municipal, considerado a lei número 325/93, que criou o plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais, impondo aos funcionários públicos vencimentos abaixo do mínimo legal, sem temer a justiça e nem o poder legislativo. Para ficar somente no exemplo, funcionária muito conhecida no município pela antiguidade. 30 anos de serviço completados em maio deste ano, recebe apenas o valor de R$600 como salário mensal. No entanto, a referida lei garante ao funcionário reajuste salarial acima do mínimo, com aumentos horizontais e verticais, na ordem de 2% a cada 2 anos e 5% ao fim de uma década de serviço. Mas essas benesses jamais foram reconhecidas pelo prefeito municipal, que paga salário dos funcionários conforme a partidarismo político e grau de proximidade consigo. Artigo 1º, parágrafo 4 do Decreto-Lei número 201/67, tipifica como crime punido com reclusão de 2 a 8 anos para quem nega execução da lei municipal, estadual ou federal. Mas o prefeito municipal, sabedor dessa regra punida, posto e levado ao seu conhecimento por membros dos sindicatos que representam os trabalhadores municipais, mas completamente ignorado. Demais disso, o novo prefeito estabeleceu uma ditadura dentro da sede do Poder Executivo, negando acesso aos funcionários, até mesmo departamento de pessoal, de modo a impedir que os funcionários reivindicassem seus direitos, tais como férias e licenças prêmio. Funcionários do primeiro escalão do prefeito trabalham às portas trancadas, e de tudo o que quer gastar no município se faz sigilo total. Ninguém tem acesso aos gastos públicos, nem aos altos salários pagos aos apadrinhados. E quando tenta exercer o direito de fiscalizar as contas públicas ao cidadão comum, é reiteradamente repetido que procure o Tribunal de Contas do município, numa afronta escancarada ao princípio da publicidade que rege o poder municipal. Nesse cenário de orçamento público oculto, onde o povo se nega acesso ao erário, nota-se pelas notas, empenhos, anexas, gastos excessivos com materiais hospitalares, na ordem de 667 mil, entre outros valores, na ausência de licitação, negando vigência ao princípio legislativo, na contramão dos direitos dos funcionários públicos. O prefeito municipal investiu-se ao poder a legislar e editou um decreto obrigando os funcionários a se submeterem ao fechatório ponto digital, sem se cuidar de enviar um projeto de lei à Câmara, de modo a criar uma lei que legalize o ponto digital, por se tratar de colheita de impressão digital do funcionário, submisso à lei, mas na vontade pessoal do prefeito.
É de conhecimento público também o nepotismo escancarado no poder público municipal, sendo que parentes do chefe de gabinete Josué Martins de Oliveira aos Montes fazem parte do quadro de funcionários do Poder Executivo Municipal. Todas gratificações generosas em que pese o direito de defesa do denunciado, igualmente constitucionalmente assegurado, eventual tese defensória de que as medidas radicais tomadas e até mesmo não cumprimento do plano de cargos e salários dos servidores públicos foram tomadas em obediência e a lei de responsabilidade fiscal não deve prosperar, posto que o próprio prefeito municipal cuidasse de inchar a folha de pagamento com contratação da equipe com altíssimos salários e boas gratificações, em detrimento dos funcionalismo efetivo, o que impôs o mísero salário mínimo. Ante o exposto, requer, nos termos do artigo 75, as seguintes no R1 da Câmara, do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja o prefeito municipal Jefferson Adriano Louso sumariamente afastado do cargo até a tramitação final do processo, conforme pedido preliminar para o atendimento do interesse público, o que deverá acontecer na primeira sessão plenária posterior ao protocolo do presente denúncia, notificando-se a denúncia de decisão que afastou provisoriamente e ainda para caso queira apresentar defesa no prazo legal de 10 dias, de tudo que ciente esta denúncia. No julgamento, o mérito processual requer o definitivamente cassado o mandato do prefeito municipal, ora denunciado, bem como seus direitos políticos na forma da lei. Protesta provar, alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive prova testemunhal, cujo rol será apresentado em momento oportuno, sem prejuízo da juntada de novos documentos em aplicação subsidiária ao Código do Processo Civil e Penal. Requer a remessa da presente denúncia e documentos que existem ao Ministério Público, em exercício em Leopoldo de Bulhões, bem como o Procurador-Geral da Justiça, para as providências que entendam necessárias. Pede deferimento, Leopoldo de Bulhões, Goiás, 7 de outubro de 2013. Elias Braz Gomes, denunciante. E ele, senhor presidente. Queria comunicar aos vereadores, para não ter dúvida, porque não existe afastamento temporário, nem imediato, nem sumário. Se for votado, eu queria que constasse em ata que foi feito dentro dessa ressalva. Eu acho que o vereador Júnior, que é mais antigo, o vereador Itamar, sabe, não existe temporário, imediato nem sumário. A pessoa tem direito de defesa. Então eu queria que os vereadores votassem essa denúncia, que não tem condição de ler, que é muito grande, está sabendo que tem essa emenda onde se diz que terá 90 dias para apurar, certo? Com mais 90 dias se a comissão depender. Se passar, será feito, não será feito sorteio, será escolhido pelo partido. Então os partidos do PRP são que tem 2 vereadores, que é o Fábio e o Dito. O PSDB, que tem o Adriano e o Júnior, e mais outro que será escolhido pelo plenário. Então eu quero que fique bem claro, para que não ter dúvida se for aprovado. Está em discussão o requerimento. A denúncia. Eu gostaria aí, do gesto de companheirismo, por ter conhecido essa denúncia, deixar aí aos secretários, aos diretores de compras, aos pregoeiros, e tome cuidado, gente, tome cuidado com a Polícia Federal, com essas compras de remédios sem licitações, subfaturamento. Tomara que isso não venha acontecer, porque não é só essa prefeitura que está sendo investigada, não, são todas
do estado de Goiás. Já caçaram 12 prefeitos, caçaram 12, voltou 5 e caçou mais 2 ontem, de Mozarlândia e Mazargão. Está entendendo? Então, tome cuidado, senhor secretário de saúde, secretários aí de compras, licitações, por não cair nessa malha fina aí. E o que vai para o pau é a Polícia Federal que vai tomar conta dessas decisões. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, realmente a Câmara Municipal é chamada a se posicionar. E de fato nós temos que nos posicionar. Mas nós temos que nos posicionar com muito cuidado, porque todos os procedimentos que foram realizados nessa administração municipal foram dados publicidade, foram amplamente divulgados os processos licitatórios. A divulgação da Prefeitura é tão ampla que teve inclusive o decreto que a Câmara Municipal revogou. Se não houvesse transparência, se as coisas fossem escondidas, não tinha esse decreto assinado que nós revogamos aqui para poder ver uma outra forma de se corrigir. Todos os processos de licitação foram amplamente divulgados nos meios de comunicação, na forma como o Tribunal de Contas dos municípios exige, em jornais, tanto é que houve concorrência, foi aprovado em preço de mercado, tudo aquilo que foi adquirido foi pago de acordo com notas fiscais com preço de mercado. Agora, o que nós precisamos realmente é verificar, junto com o prefeito, profundamente a situação da prefeitura. Precisamos sim, precisamos mesmo, de forma muito madura, de forma muito tranquila, verificar com profundidade tudo o que aconteceu nessa prefeitura, como aconteceu e onde começou o problema e quando começou o problema, para corrigir o problema na origem, para corrigir o problema lá quando ele começou. E temos que responsabilizar sim quem deve ser responsabilizado pelos erros que cometeram. Mas sinceramente, da forma como essa denúncia foi apresentada, pintou um prefeito que eu não conheço. Porque houve erros sim. Houve muitos erros sim, houve. Tanto é que nós acabamos de corrigir um aqui com o decreto legislativo que suspendeu os efeitos do outro decreto. Nós aprovamos aqui, para poder investigar com mais profundidade, o requerimento apresentado pelo novo vereador Fábio em relação à folha de pagamento, para verificarmos detalhadamente toda a folha, quem recebe, se está cumprindo carga horária ou não, o seu salário. Então nós já temos esse material que a Câmara vai receber para que a gente possa analisar também, para que a gente possa verificar esses problemas de pagamento. Então hoje, até agora, nesse momento, a Câmara Municipal não está fugindo de cumprir o seu papel. Nós aprovamos aqui 2 matérias que eu já citei, que mostram o interesse da Câmara em corrigir, em consertar essas falhas, esses erros. O decreto legislativo que suspendeu os efeitos do decreto executivo e o requerimento apresentado pelo nobre vereador Fábio. A partir daí nós já temos um bom material para poder trabalharmos, para poder analisarmos, investigarmos e as falhas que encontrarmos, propor junto ao prefeito a correção dessas falhas, desses erros. Agora, agora da forma como está sendo apresentado aí, é muito perigoso a aprovação desse requerimento que foi apresentado dessa forma, porque em vários pontos desse texto se fala do afastamento sumário. E eu quero aqui declarar que eu vou ser contra a aprovação desse requerimento da CPI, mas apresentando uma proposta alternativa. Eu vou apresentar um voto contra, e se for rejeitada a matéria, logo em seguida, apresentarmos uma outra proposta prevista no regimento interno da Câmara Municipal, que está lá no capítulo 13 do prefeito, o título 13 do prefeito, capítulo 1
da convocação e do comparecimento à Câmara Municipal, o artigo 297, que diz: o prefeito poderá ser convocado pela Câmara para prestar informações que lhe forem solicitadas sobre o assunto de sua competência administrativa. Convocado. Parágrafo 2º. O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da convocação, especificando os quesitos que serão propostos ao prefeito. Então, primeiro ponto, Câmara convoca. Segundo ponto, a Câmara vai determinar aquilo que ele deverá apresentar aqui, de esclarecimentos. Parágrafo 3º. Aprovado o requerimento de convocação, o presidente da Câmara expedirá e solicitando marcar o dia e a hora de seu comparecimento. Então, a Câmara vai determinar o seu comparecimento. Parágrafo 4º. O prefeito deverá atender a convocação da Câmara dentro do prazo improrrogável de 15 dias contados da data do recebimento. E artigo 298. A Câmara reunir-se-á em sessão extraordinária, em dia e hora previamente estabelecidos, com fim específico de ouvir o prefeito sobre os motivos da convocação. Então, nós podemos aprovar convocação, ele é obrigado a comparecer para atender a essa convocação, para apresentar as explicações de acordo com a convocação, tendo que falar somente sobre o assunto da convocação. E o artigo 299. O prefeito e os vereadores não poderão desviar-se da matéria da convocação. Então, esse artigo do regimento interno cumpre um efeito imediato, porque a aprovação dessa CEI pode esticar, enrolar, prorrogar e prolongar, usar todos os prazos e limites de apresentação de defesa. E a intenção nossa aqui, eu tenho certeza que a intenção dessa Câmara Municipal é ter respostas imediatas. Então, seguindo esse artigo do regimento interno, nós teremos a presença do prefeito em no máximo 15 dias, efeito imediato. Ele é obrigado a comparecer na Câmara Municipal, obrigado a comparecer, para apresentar as explicações sobre o que a Câmara quer saber, que vai estar na convocação por escrito. Então, a convocação vai cumprir os efeitos da preocupação da comunidade, da preocupação que a Câmara Municipal tem de querer saber sobre esses assuntos que foram questionados e foram levantados. Porque um deles nós já resolvemos aqui com a aprovação do decreto legislativo. Então, essa convocação vai cumprir esse efeito imediato, porque terá que comparecer e terá que apresentar as suas explicações, as suas provas, os documentos daquilo que ele está sendo questionado. Agora, da forma como esse documento foi apresentado, um documento que parece uma propaganda política partidária também, de querer somente denegrir a imagem do prefeito, do Poder Executivo. Eu queria pedir mais uma vez, por favor, não manifeste. Então, e eu me preocupo muito com este fato, que está escrito aí, em vários momentos foi falado de afastamento imediato, sumário. Só uma questão de ordem, vereador, só uma questão de ordem. Eu queria comunicar aos vereadores, se é preciso eu suspender a sessão para fazer uma emenda nesse requerimento para que seja dado os prazos legal. Não existe nada de sumário, de imediato, qualquer, eu acho que o Júnior sabe, os vereadores sabem, eu acho que não precisaria eu suspender a sessão para fazer uma emenda aqui. Então eu achava que nós poderíamos votar, se os vereadores concordassem, o requerimento, e que não tem nada a ver, será com emenda da mesa diretora,
certo? Eu convidei o Itamar também para assinar. Não existe nada sumariamente. Todo mundo tem o direito de defesa. Pode acontecer o que acontecer, tem o direito de defesa. Senhor presidente, Pois não. Eu gostaria de concluir minha palavra. questão de ordem, presidente. Eu fui interrompido pela assistência. Questão de ordem. Mas só vai Gostaria falar de uma hora. só- Vamos pôr o regimento interno. Só um minuto. Só um Só um minuto. Pode continuar, vereador. Concluir, A presidente. palavra é sua. Primeiro que eu acredito que não pode haver emenda desse tipo de documento que foi apresentado. Então, para poder mudar esse documento, só rejeitando ele e apresentando outro. É por isso que apresenta aqui a proposta de efeito imediato, de rejeição desse documento que foi apresentado agora, e nós podemos suspender a sessão e imediatamente aprovarmos uma convocação que, como nós vimos aqui, tem efeito de lei, poder de lei, para que o prefeito compareça e dê os esclarecimentos que a Câmara quer. Eu li que os artigos do regimento interno, que são muito claros a respeito disso, do 297 ao 299. Então, é isso que eu proponho agora, nesse momento, porque eu tenho dúvidas de que esse documento não pode ser emendado. Senhor vereador, questão de ordem, me dê a parte, por gentileza. Gostaria de sugerir aqui que o Elias, denunciante, que escrevesse um outro aí, que não constasse nele essa normativa de cassação imediato, sumário, até pelos conhecimentos que a gente tem, qualquer acusado tem seu direito de defesa, né? Então, quer dizer, nós devemos deixar com que ele se defenda, que seja apresentada uma nova, ou então, seguindo a linha de raciocínio do presidente, que fizéssemos uma emenda e que continuássemos aí a votação. A questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui para vocês essa questão do nobre vereador ficar brindando o prefeito aí, isso é coisa sua, claro. O plenário é soberano, vota o senhor na forma que quiser. Meu pedido aqui é para que o presidente crie uma comissão processante para que nós possamos investigar essa denúncia. Isso aí faz parte do vereador, uma denúncia. Uma denúncia, não existe cassação, nem lá no artigo 75, até existe. Se for mexer os palitos, acho um caminho que procede. Mas o que? É uma denúncia, o que nós, vereador, temos que fazer? Formar uma comissão, senhor presidente, com respeito, peço ao senhor que forme uma comissão processante para que nós possamos investigar essas denúncias irregulares. Isso aí que é o papel do vereador nesta Casa de Lei. Concorda, senhor vereador? Então, eu acho que o senhor não tem que estar aí olhando a lei. Tem o direito, sim, ninguém não tem o direito. Todo mundo tem o direito de se defender. Mas isso é uma coisa que o senhor está vendo. Nós vamos partir em cima da denúncia, nós vamos investigar. Se proceder ilegalidade, ele recorre e conserta. Se não acontecer, nós vamos aplaudir, a população vai ficar satisfeita, né, gente? Ninguém está tudo bem. Parece que a minha posição não ficou muito bem. Parece que a minha posição não ficou muito bem esclarecida. Porque no momento algum aqui, eu estou protegendo o prefeito. Tanto é que eu estou propondo aqui convocação do prefeito. Estou aqui propondo convocação do prefeito, os termos do regimento interno da Câmara Municipal, que ele é obrigado a comparecer. Ele é, senhor vereador. Mas nós não queremos. Estou dando uma explicação pessoal. Porque houve uma confusão aí, está deturpando e torcendo minhas palavras. Então, não estou protegendo o prefeito, reafirmo. Estou aqui apresentando uma proposta alternativa de convocação nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, que aqui está. Ele é obrigado, eu disse muito bem, não vou ler novamente, mas está aqui. Ele é obrigado a comparecer para apresentar as explicações de acordo com o que a Câmara quer. Nós não convocamos. E nem vamos convocar. Aí vai decidir a votação. Não, é votação, é votação. Só dando minhas palavras, eu quero explicar. Vamos minhas palavras, não tem tudo minhas palavras. A dignidade Eu quero concluir a minha explicação, sim, dentro de minhas palavras. Eu não estou protegendo, estou apresentando uma outra proposta alternativa de efeitos mais imediatos. Vereador, só um minutinho, senhor presidente. Paciência, né? Olha aqui, o senhor prefeito não está respeitando nem a mesa diretora. O senhor presidente fez um ofício pedindo os balancetes autenticados. Eu teve a capacidade de mandar um balancete financeiro aqui. Quem de vocês, até o senhor presidente, conhece o balancete financeiro? Vocês
Mas aqui eu acredito que a maioria dos meus companheiros aqui, eu também não conheço a luta, eu preciso de ajuda. Eu sempre procuro ajuda. Mas estão os balancetes. Eu acredito que ele está desrespeitando essa casa de Estão os balancetes. o senhor, olha aqui, o senhor falou que ia ver essa questão por causa do novo vereador ter pedido o requerimento. Muito bem pedido, vereador. Deus vai conseguir que eu vai mandar o senhor, mas já está chegando também. Eu já pedi por via tribunal, a presidente Tereza. Já entregou o pedido, pedi para ela me informar porque eu não quis me fornecer. E também pedi aqui nessa representação que eu fiz do plano de carreira, já incluiu aqui também a documentação que ele negou para mim. Então eu creio que a promotora vai pedir que eu envie essa documentação para ela lá o mais rápido possível e ela vai nos agraciar com essa documentação para a gente fazer uma vista nele, para ver se o processo tem regularidade. Porque às vezes eles são papo bom, né? O prefeito está bom ainda fazendo tudo, não vai ter regularidade não. Eu penso assim, né? Senhor presidente, gostaria de retomar a palavra e parabenizar aqui a colocação do vereador Júnior referente ao balancete financeiro, que realmente foi pedido aqui por essa Casa de Lei, aprovado em plenário, o pedido dos balancetes, não balancetes financeiros, ou seja, traz um monte de papel lá, com o número de uma nota fiscal, valores na frente. Quem é que tem conhecimento aqui para analisar isso? Nós precisamos, na verdade, é um balancete físico. Esse é o balancete que nós precisamos, onde contém as notas fiscais, prestação de serviço para quem foi paga, aí sim para a Câmara analisar e reconhecer se realmente é serviço prestado. Esse é o trabalho do vereador e é assim que ele tem que trabalhar, como que ele vai pegar um balancete financeiro para analisar ele, onde só consta números. Como que ele vai entender se foi feito uma ponte, se foi feito um gasto com gás, se foi feito um conserto de uma máquina. Por isso que nós pedimos o balancete físico, não o balancete financeiro. Vereador, só uma questão de ordem, vereadora Renata. Boa noite a todos. Eu estou até meio indignada com algumas situações. Eu acredito que no meio de tanta discussão aqui, eu queria até perguntar para os senhores nem comentários, mas comentários vêm até os vereadores, se teve a possibilidade de passar insalubridade a alguns funcionários da garagem, que o comentário na cidade é esse, então eu acredito que se não foi beneficiado um, que não pode ser nenhum. É mesmo, muito bem. Gostaria também de dizer sobre o que está acontecendo nesse exato momento, que se o prefeito não tem esconder, não tem porquê isso não acontecer, não é mesmo? Eu acredito que como foi tirada a insalubridade de muitos aqui, que é lei, a lei também vai favorecer a lei. Muito obrigada. Só uma questão de ordem, vereadora. Boa noite a todos aqui. Fazer um comentário também, fazer a criação da comissão. Também fazer um comentário sobre o Rosnei falar que o prefeito erra. Eu estou ouvindo esse erro aí desde o começo do ano. Errar é humano, mas ele quer mais 3 anos para errar. Por favor, não manifeste. Eu vejo aí uma grande preocupação do prefeito para cortar gasto, mas está cortando gasto com um trabalhador que ganha talvez R$800. Eu estou aqui, todos vocês conhecem minha história. Trabalho no dia a dia, enfrento sol e chuva, sei tanto que é doído um funcionário perder 1 centavo sequer do seu trabalho. Estou aqui, conte comigo nessa casa de lei. Muito bem. Eu não tenho desculpa. Só uma questão de ordem, filho. Se não ajudar nós a presidente dessa sessão, vai ser difícil. Senão, aí vai ter que usar o extremo. E não precisa disso. Pode participar ouvindo. E eu queria também comunicar a vocês que a Mara Nubia pediu para vir na próxima sessão. E a dona Aparecida, Linda de Souza, conhecida por nós por Kika, não quis fazer uso da palavra. Então, eu quero que fique bem certo isso aí. É o vereador, Adriano, por favor, vereador. Boa noite a todos. Quero dizer a vocês
eu não tenho discurso bonito. Saí de casa hoje para defender os funcionários. Aí chega aqui, encontrei uma cassação. Aí eu quero dizer a vocês que defendo o direito do prefeito vir cá explicar para nós aqui. Aí sim, aí eu posso dar meu julgamento. Eu fui eleito por vocês, estou aqui, sou fiscal e quero honrar isso aí, mas eu quero ver a explicação do prefeito. Uma questão de ordem. Só expressar aqui a minha opinião a respeito da denúncia. Por favor, ninguém está ouvindo. Hoje o meu voto é contra a denúncia, até porque se a denúncia tiver fundamento, com certeza a minha opinião vai mudar. Obrigado. Eu sou contra, eu acredito no fundo desse prefeito, mas se ele estiver errado, aqui ele vai cumprir os seus erros. Por favor. Na verdade, eu até fico aí a desejar aos novos colegas, porque tudo bem, vocês estão pedindo aí, para que vocês estão votando contra a denúncia, para que ele apresente. Ele vai apresentar aqui as palavras dele, sem deixar a resposta para nós, vocês sabem. Ele não deixa nós falar, ele não deixa nós apresentar, ele não apresenta a documentação. Qual a questão de ordem? Tem que ir na justiça. Tem que ir na justiça para conseguir documento aqui na Casa de Lei 10. Gente, humilhação, vocês não até quando? Só uma questão de ordem. Só uma questão de ordem. Eu queria, senhor presidente, só um minutinho. Põe em votação para nós ver, uai, deixa o povo assistir. Agora eu tenho que pôr o Orizei, porque todo mundo citou ele, perguntando para ele, a Renata. Ele fez uma reunião forçada ali. Então, eu queria que, pelo menos, só 2 minutos para me pôr o requerimento em votação. Bom, primeiro eu quero deixar aqui bastante claro que eu não estou aqui protegendo o prefeito de forma cega, o tipo do Estado, não. Porque quem prestou atenção aqui na votação viu que eu votei a favor do decreto legislativo que suspendeu os efeitos do decreto executivo. Quem prestou atenção na votação aqui viu que eu votei a favor do requerimento do vereador Fábio, que requisitou informações da folha de pagamento. E eu estou aqui propondo algo que está no regimento interno da Câmara, que é a atribuição da Câmara para que ele venha aqui se explicar sim, para que ele venha aqui mostrar as suas justificativas, os documentos. E só esclarecendo aí o que foi falado pelo vereador Júlio, aqui ainda no artigo 298, no artigo 298, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte, aqui diz como é que funciona a sessão de convocação do prefeito. Você não vai ensinar isso para o presidente, né? Você não vai fazer isso, mas não vai. No artigo 298, no parágrafo 1º diz: aberta a sessão, o prefeito terá prazo de 1 hora, prorrogável por igual período de tempo, mediante deliberação do plenário, a pedido de qualquer vereador ou do prefeito, para discorrer sobre os quesitos constantes do requerimento de convocação. Ele vai ter o prazo para falar sobre o requerimento de convocação. Parágrafo 2º. Concluída a exposição inicial do prefeito, faculta-se a qualquer vereador. Parágrafo 2º. Concluída a exposição inicial do prefeito, faculta-se a qualquer vereador, solicitar esclarecimento. Gostaria da atenção aqui de todos, que eu já estou concluindo aqui. Parágrafo 4. Concluída a exposição inicial do prefeito, faculta-se a qualquer vereador solicitar esclarecimento sobre os itens constantes do requerimento de convocação, não sendo permitidos à parte, concedendo-se a cada vereador 5 minutos. Então, isso significa o quê? Que não, o prefeito não vai vir aqui para falar o que ele quer, do jeito que ele quer, e só ele falar, não. O próprio regimento interno já determina como ele tem que se apresentar, sobre o que ele tem que falar, o prazo que tem que acontecer. Então, se a preocupação nossa é de fato esclarecer os problemas da prefeitura,
investigar o que está acontecendo e querer resolver esses problemas, a convocação de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal atinge esse efeito e atinge esse efeito de forma imediata. Porque eu vou repetir, esse requerimento aprovado da forma como está, é afastamento imediato, é cassação, é um golpe na prefeitura e ele não pode sofrer emendas. Então, teria que ser rejeitado e, posteriormente, haver um outro documento. Então, a minha proposta é a sua rejeição e nós seguimos o regimento interno da Câmara Municipal e eu quero que o prefeito venha aqui esclarecer. Eu também tenho um artigo 55. Só está falando. Eu também tenho dúvidas. Eu também acho que tem coisas erradas que podem ser corrigidas, podem ser consertadas. Então, vamos convocá-lo de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. Aqui está. Só em questão de ordem, eu vou colocar em votação agora, nesse momento, a denúncia. Mas eu quero que fique bem claro. Eu tenho 8 mandatos, mas nunca fiz questão disso. Não existe sumariamente. Então, eu estou conversando com o Fábio, companheiro velho, Dito, Aurisnei, Luciana, vereador Júnior e Renato. Não existe afastamento sumário. Então, o vereador... 75, então, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vai discordar que se manifesta. 3, aprovado por unanimidade. Pronto, mostra para a população. Maioria. Esse não foi passado, ele já tem, portanto, a questão é essa. Não tendo nada mais a tratar, está encerrada a sessão.